E aí pessoal, tudo certo com vocês? Hoje na nossa aula de embriologia a gente precisa revisar alguns conceitos importantes. Então, em primeiro lugar, desenvolvimento embrionário com as suas etapas, depois nós vamos falar de tipos de segmentação ou clivagem, tipos de ovos, anexos embrionários e classificação embrionária, certo? Então tem bastante coisinha legal aqui para a gente revisar. Então, em primeiro lugar, a embriologia é a parte da biologia que vai trabalhar o desenvolvimento do embrião. Então, como é que o embrião é formado? Tudo começa a partir da fecundação com a formação do zigoto. Então, o zigoto vai ser a primeira célula formada com a ploidia daquela espécie. Então, a espécie tem um 2N igual a quantos cromossomos? Vamos pensar no ser humano. 2N igual a 46 cromossomos. Então, o espermatozoide carrega uma ploidia, o óvulo carrega outra ploidia, essa junção de ploidias dá o número 2N, que é igual a 46 cromossomos. Qualquer número diferente disso é caracterizado como uma mutação numérica, então, no caso, né? Então, vamos pensar no desenvolvimento a partir do zigoto. A primeira etapa do desenvolvimento embrionário a gente chama de segmentação ou clivagem. Presta atenção na palavra que vai ficar bem fácil da gente entender. Segmentação ou clivagem significa segmentar, dividir. Daqui para frente as divisões serão todas mitóticas, então nós vamos manter a ploidia, certo? Então do zigoto até o estágio de blástula nós vamos chamar de segmentação ou clivagem. Terminando essa etapa aqui, na verdade esse estágio de blástula, começa uma outra etapa do desenvolvimento embrionário que nós vamos chamar de gastrulação. Então, começa a partir da blástula e vai até o estágio de gástrula. E a terceira etapa do desenvolvimento embrionário é a formação da neurula. Então, começa na gástrula e vai até a neurula. No caso dos animais cordados, que é o principal exemplo que a gente pega para explicar isso aqui para vocês, a neurula é caracterizada pela formação do tubo neural, da notocorda, que, aliás, é a estrutura que dá nome ao grupo cordado. Cordado é o animal que apresenta a notocorda. Uma dica importante, notocorda, tubo neural, o tubo neural estaria na posição dorsal. A notocorda é o primeiro cordão de sustentação do embrião. Se esse cordão de sustentação for substituído por uma coluna vertebral, nós vamos chamar esse cordado de animal vertebrado, certo? Então, só os cordados apresentam notocorda. Tranquilo? Muito bem, gente. Falando então da segmentação ou clivagem, eu preciso revisar com vocês os tipos de ovos. Existem ovos que vão apresentar segmentação em todas as suas células. Nós vamos chamar então essa segmentação de total, formando células de tamanhos iguais ou tamanhos diferentes. A segmentação pode acontecer em algumas partes do ovo. Nós vamos chamar essa segmentação então de parcial, formando discos na superfície do ovo ou em toda a superfície do ovo. Então, segmentação total ou parcial. Dentro do grupo de segmentação total nós temos duas divisões, igual e desigual, que diz respeito às células com formatos e tamanhos iguais ou diferentes, e na região discoidal, na tampinha do embrião ou em toda a superfície do embrião. Isso aqui, gente, tem muito a ver com o tipo de ovo. O tipo de ovo é caracterizado pela quantidade de vitelo e pela localização desse vitelo. Vitelo seria um conjunto de nutrientes que vai permitir a nutrição desse embrião. Então, eu tenho um ovo com pouco vitelo, a tradução é oligolécito, pouco vitelo. Esse é o ovo que a gente vai encontrar na maioria dos mamíferos. Nós temos um ovo com uma quantidade mediana de vitelo, a gente vai chamar de mediolécito, o ovo que a gente encontra nos anfíbios, por exemplo. Temos ovo repleto de vitelo, que é o caso do ovo da ave e do réptil, a gente chama de telolécito. E temos ovo com bastante vitelo, só que localizado na região central do ovo. O caso dos insetos, por exemplo. Essa quantidade de vitelo e localização é que vai caracterizar o tipo de segmentação ou clivagem, certo? Muito bem. Outro aspecto importante para a gente revisar aqui na nossa aula, os anexos embrionários, seriam aquelas estruturas que estarão presentes junto ao embrião. Saco vitelínico, como o nome já sugere, é uma bolsa, uma vesícula que guarda o vitelo. No caso dos vertebrados, todos os animais vertebrados terão essa bolsa aqui.
Mas esse é o único anexo que nós vamos encontrar nos ovos de peixes e anfíbios. A partir daqui, nós temos que partir para as aves, répteis e até mamíferos. Bolsa amniótica. Bolsa amniótica significa uma bolsa que guarda um líquido. O líquido a gente chama de amnio. Então, essa bolsa amniótica é uma bolsa que vai permitir que o embrião se desenvolva dentro de um meio líquido e isso evita a dessecação e também protege o embrião contra abalos mecânicos. É isso aqui que garantiu que o ovo pudesse ser colocado fora da água. Note que isso aqui não tem nos peixes e nos anfíbios. Por isso o ovo não pode ser colocado fora da água, ele precisa ser colocado dentro da água porque o embrião não teria condições de se desenvolver no meio terrestre. Já os répteis, as aves, têm condição de desenvolver fora do ambiente terrestre. É isso o que garante o desenvolvimento e protege o embrião. Então, graças à bolsa amniótica, nós podemos atribuir aos répteis a conquista definitiva do ambiente terrestre. Alantoide, isso aqui também é uma outra bolsa que guarda os resíduos metabólicos. Veja que o embrião está dentro de um ovo e ele precisa se manter afastado dos resíduos que ele mesmo produz no metabolismo. Isso evita a autocontaminação, né? E é também um alantoide que realiza as trocas gasosas e, no caso das aves e dos répteis, faz um papel importantíssimo na absorção de cálcio da casca. A casca vai enfraquecendo, o esqueleto vai ganhando cálcio e aí o filhotinho ganha força para quebrar a casca. Muito bem, o córeo é uma membrana, um envoltório que protege o embrião e todos os outros anexos embrionários. E por último, a exclusividade dos mamíferos, a placenta. No caso dos mamíferos, o alantoide, o córeo, o saco vitelínico são pouco desenvolvidos, porque a placenta vai passar a fazer a função desses outros anexos. Ela vai atuar na nutrição, nas trocas gasosas, na proteção, inclusive, né? Mas isso é exclusividade dos mamíferos. Tudo bem? E para terminar, não podemos esquecer da classificação embrionária. Alguns aspectos que a gente usa para classificar os embriões por conta das estruturas que vão aparecer durante o desenvolvimento embrionário. Começo aqui lembrando dos tecidos embrionários. Os animais são classificados em diblásticos, 2 tecidos embrionários. Esse é o caso do selente arado, né? Triblásticos. Esse daqui, o animal apresenta 3 tecidos embrionários. Ô Fábio, mas quais são esses tecidos? Vamos lembrar? Endoderme, ectoderme e mesoderme. Os animais classificados como triblásticos apresentam os 3. Aqui a gente encontraria dos plateumintos para frente, até chegar no grupo dos cordados. Blastóporo, esse é o primeiro orifício, poro, blasto, que aparece lá no desenvolvimento embrionário. É o primeiro orifício que comunica o tubo digestivo com o meio externo. Se esse orifício der origem à boca, nós vamos ter um animal protostomado. Olha a tradução. Estomato é boca, proto é anterior, a boca apareceu antes. E o caso do animal deuterostomado. Então, a boca, estomato, apareceu depois, deutero é posterior. Então, o blastóporo formou a boca primeiro, ou o blastóporo deu origem ao ânus, a boca apareceu depois, certo? Esses deuterostomados, a gente colocaria como exemplo aqui os equinodermos e os cordados. São os únicos animais deuterostomados. Muito bem, e para encerrar aqui a cavidade geral do corpo. Cavidade geral do corpo a gente poderia usar um nome chamado celoma. Não são todos os animais que apresentam essa cavidade geral do corpo, mas para a gente falar sobre essa classificação a gente precisa pegar os animais triblásticos. Vamos lá? Então o animal que tem o corpo achatado, dorso ventralmente, caso do plateuminto, ele não tem espaço para ter uma cavidade, né? Portanto ele é chamado de acelomado, sem celoma. O caso bastante interessante dos nemateumintos, eles têm o corpo circular, já apresentam uma cavidade, mas ela não é totalmente revestida pela mesoderme, por isso é um falso celoma. Os demais animais têm a cavidade e ela é totalmente revestida pela mesoderme. Então aqui entraria o molusco, os artrópodes, os equinodermos, os cordados, os anelídeos. Esses são os verdadeiros celomados. Tudo bem, galera? Espero ter ajudado vocês. Valeu, até a próxima!